Bom dia, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em nossos corações. Eu sou João, da Cidade de Promissão, de Oração Sagrada Família, RCC da Diocese de Lins. Passando aqui para fazer a reflexão do Evangelho de hoje, o Evangelho de Jesus segundo São Mateus, no capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Vamos à leitura? A escolha dos 12. Chamados os 12 discípulos, Jesus deu-lhes o poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e de enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. No caminho, proclamai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estamos diante dos nossos olhos hoje uma passagem do Evangelho de Jesus Cristo, onde ele escolhe os 12 discípulos, que ele para ser os 12 principais discípulos dele, aqueles que representaria Jesus Cristo na história. Eles dão uma missão: ide, anunciar o Evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios e anunciar que o reino de Deus está próximo. Naquele dia, Jesus escolheu esses 12. Hoje, ele escolhe os batizados. Ele que nos escolhe. Quando nossos pais nos levam para o batismo, que nós somos batizados, mesmo quando somos bebês, crianças, alguns recém-nascidos, nós já temos o Espírito Santo que habita em nós a partir daquele momento. Quer dizer, hoje, nesse Evangelho, que me chama a atenção é o envio, a missão, o anúncio. Ide e anunciai que o reino de Deus está próximo. Quem é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Isso já se faz 2025 anos que Jesus disse isso. Nós podemos dizer assim. O reino de Deus é o próprio Jesus. O reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é o amor, a justiça, a paz, a compaixão. O reino de Deus é a misericórdia. O reino de Deus é estar fazendo o bem, como Jesus fez. E o Senhor nos chama para que a gente espalhe esse reino de Deus por todos os lugares. Que nós anunciamos que Ele está vivo, que Ele está no meio de nós, que Ele é esse reino de Deus. Jesus nos chama hoje, a mim e a você, meu irmão, minha irmã, que é evangelizador, pregador da palavra de Deus, nos seus grupos de orações, nas suas comunidades, nos seus círculos bíblicos. Você que é batizado, que não tem o ministério na RCC, você também é chamado a anunciar o reino de Deus. Todos nós somos chamados e enviados. Nós somos chamados no batizado, confirmados no batizado e somos enviados para anunciar o reino de Deus. E através dessas pessoas, desses nossos irmãos discípulos de Jesus, que tornaram apóstolos, depois da ascensão do Senhor, depois do Pentecostes, se tornaram os apóstolos, e mais algumas pessoas que estavam com eles, que iniciou esse anúncio já depois da saída ali do Pentecostes, quando fala que Pedro fez um pronunciamento,
né? Teve um discurso e ali ele já conseguiu converter 3.000 homens. Um momento de explicação de Pedro converteu 3.000 pessoas. Aquelas pessoas foram se espalhando as notícias, foram crescendo, né? Ali as pessoas que aderiram ao cristianismo, que aderiram ao pensamento dos apóstolos, né? As explicações deles, né? A doutrina de Jesus, e chegou até nós. Por que está até nós? Por que chegou aqui? Porque muitas pessoas aderiram antes de nós, durante todo esse tempo, foram aderindo à missão, foram sendo chamados, convocados por Jesus para anunciar. No Evangelho de ontem dizia: a messe é grande, os operários são poucos. E mesmo assim, a gente, através da ação do Espírito Santo, do amor de Deus por nós, pelas pessoas, continua a evangelização, às vezes um pouco precária em alguns lugares, mas ela continua porque o Espírito Santo está agindo nessas pessoas, né, no Papa, nos bispos, nos padres, nos leigos engajados, missionários, evangelizadores, né, que estão por aí. E você é chamado. Ah, você pode dizer, mas eu sou tão frágil, tão pequeno. A palavra vai dizer isso, né? Sou tão pequeno, tão frágil. Mas quem era Judas Iscariotes? Apesar dele, né, ter tropeçado pelo caminho, ele não compreendeu a realidade que Jesus dizia. Aquelas pessoas eram pessoas simples, talvez mais simples do que eu e você, né? Mais simples que você. Eles não tinham estudo, não cursou na faculdade, não sabia falar direito, né? E foram um dos homens mais importantes da história da humanidade a partir daquela época. Vamos anunciar Jesus, anunciar o reino de Deus. Você é chamado, é convidado. O Senhor está te chamando, convocando para que você anuncie o reino de Deus, anuncie Jesus. Espalhe a notícia. Espalhe pela internet, para os seus grupos de WhatsApp, para as suas comunidades, que Jesus é o reino de Deus, que o reino de Deus está entre nós, que nós possamos ser felizes aqui nesse mundo, apesar de todas as tribulações, de todas as coisas ruins que nós vemos acontecer por aí todos os dias, nós podemos ser felizes quando temos o Senhor do nosso lado. Nós temos o Senhor como nosso Senhor e nosso Deus. Ele nos conforta, nos consola, nos envia, nos guia, nos protege, nos dá coragem. Abraça essa causa, meu irmão. Minha irmã, abraça essa causa. Não tenha medo. Jesus se alegra quando você vai dizer sim. Você diz sim, eu anuncio, como na sua vizinha, nos seus bate-papos por aí, nas suas amizades, nas suas familiares. Anuncia. Anuncia. Quem anuncia tem merecedor de anunciador. Deus nunca vai esquecer de uma palavra você dizer em benefício do reino de Deus. Amém? Um abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz.